muitas mães acabam confundindo aí é, uma questão de um choro com alguma questão de dor, que é o que a gente chama às vezes aí ou de efeito vulcânico ou então da hora da bruxa, né? O que que é isso, Laís? O que que você está falando, né? O que que acontece, mamães? A rotina do bebê é essencial que tenha as sonecas ao longo do dia, né? Isso a gente já sabe, eu já falei isso em várias outras aulas. Nós temos aqui também as aulas que falam somente sobre sono, mas a gente sabe que realmente a soneca ela é essencial pela questão hormonal, pela questão do desenvolvimento, pela questão realmente da saúde do bebê e também sua, né? Para que você também tenha aí uma liberdade, você possa organizar sua rotina e poder fazer aí todas as necessidades do seu bebê. E por que que é importante a gente entender o que é o efeito vulcânico ou a hora da bruxa? Para que justamente você consiga evitar que isso aconteça com o seu bebê, tá? Então, o que que seria isso, né? O efeito vulcânico é quando a gente tem um bebê que ao longo do dia, por qualquer dos fatores, ele pode não conseguir adormecer pela questão do ambiente onde ele está, ele pode não conseguir adormecer por algum desconforto, ele pode não conseguir dormir, talvez porque esteja um pouco com fome, não tenha mamado o suficiente. Pode não dormir por conta realmente de algum salto de desenvolvimento que deixa a criança muito em alerta, e aí isso impacta muito para o bebê conseguir dormir. O bebê, para ele conseguir dormir, ele precisa estar relaxado. E se a gente não consegue relaxar o nosso bebê, ele vai realmente não conseguir fazer esse descanso para que ele, ao fazer essa soneca, volte aí renovado e tenha aí mais um período acordado. Quanto menor for o seu bebezinho, maior é a necessidade do bebê fazer a soneca. Lembrando que sonecas são essenciais para o bebê ali até os 3, 4 anos. Isso vai depender muito do bebê e como vem aí a trajetória dele em relação ao sono. Então, o seu bebê tem, por exemplo, que fazer uma sonequinha a cada 1 hora e meia. Vamos falar que é um bebê de 3 meses, um exemplo, tá bom? Só que aí seu bebê fez a primeira soneca do dia, aí ele não fez a segunda soneca, não fez a terceira soneca também. E normalmente um bebezinho aí dessa faixa etária de 3 meses, ele tem mais ou menos 4 sonequinhas. Uma média, tá bom? Não leve isso a ferro e fogo, só um exemplo mesmo que eu estou utilizando aqui nesse momento. Então, para a mamãe que entrou agora, eu estou falando sobre efeito vulcânico, que também é conhecido como horário da bruxa ou hora da bruxa, tá bom? Que é justamente o que a gente tem que evitar para que isso não aconteça. Então, o bebê tem que fazer essas sonecas. Aí ele fez a primeira soneca do dia e ele não conseguiu fazer a segunda soneca, não conseguiu fazer a terceira soneca. E aí a gente acaba que passa o dia, né, ali tentando muitas vezes fazer esse bebê adormecer dentro da nossa rotina, fica super exaustivo. E aí, por mais que a gente esteja ali dedicada para aquele bebê, para que ele realmente faça a sonequinha, por muitas vezes a gente não consegue. E aí é nessas horas que a gente começa a perceber uma mudança de comportamento do bebê. Porque tem aqueles bebês que não adormecem, mas ficam bem. Porém, vai chegando o final do dia, né? Vai chegando ali o início do final da tarde, umas 4h30, 5 horas da tarde, é quando o bebê começa realmente, se ele não conseguiu fazer essas sonecas ao longo do dia, ou se ele dormiu, por exemplo, 15 minutos, 20 minutos a cada soneca que ele fez, ele não fez uma soneca satisfatória, né? Ele não fez uma soneca de qualidade. Então, isso também pode acontecer com esse bebê que está dormindo só 15, 20 minutos. Não é só aquele bebê que realmente fica um período totalmente acordado. E aí vai chegando no final do dia, você percebe muita irritação com esse bebê, nada para ele tá bom. Você tem que somente ficar com ele no colo, você tem que dar uma caminhada com esse bebê. E aí, muitas das vezes, a gente já tá muito cansada, né? Porque passou ali o dia tentando fazer o nosso bebê dormir. E aí, essa nossa irritação também acaba passando para o bebê. E muitas das vezes, o que que acontece? O bebê começa a entrar num choro, né? Que é um choro inconsolável, é um choro com bastante irritação. E aí, essa irritação e esse choro é muito difícil de cessar, é muito difícil de realmente conseguir fazer com esse bebê se acalme. E aí eu tenho muitas mães que falam assim que dentro da rotina é natural, é normal o bebê começar a chorar, por exemplo, umas 6 horas da tarde e ir até as 8, 9 horas da noite. É um longo período realmente, é realmente um período onde nada acalma esse bebê. As mães que amamentam no peito costumam falar assim, nem o peito ele aceita, porque realmente é muito cansaço e o que ele está precisando é relaxar, é dormir. E por que que isso acaba acontecendo na rotina do bebê que não está conseguindo fazer boas sonecas? Porque ele tem um acúmulo de muito hormônio do estresse, que é o hormônio cortisol. Então, a cada vez que ele não consegue fazer uma soneca e esse hormônio não se equilibra, né, a gente não elimina um pouco desse cortisol, é que a gente está mais propenso desse momento aí do dia acontecer.